Bom dia, amados irmãos e irmãs em Cristo, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sempre com vocês. Esse manancial é do dia 9 de junho de 2024 e o manancial de hoje pede que seja cantado o hino do cantor cristão número 228, Ouvi a Chamada. Vamos então? Ó, escutai, Jesus vos chama, sim, escutai a quem vos ama, vinde sem hesitar, vinde, pois aceitar. Eis que está perto a salvação, Cristo concede-vos perdão. Cristo vos chama, ó, vinde sem mais hesitar. Sim, vinde agora, deixai de tanto demorar. Eis que Jesus vos chama, vinde, antes que o tempo próprio finde, ó, não fiqueis no mal, tendo um convite tal. Ó, não temeis a perdição, Cristo vos dá salvação. Cristo vos chama, ó, vinde sem mais hesitar. Sim, vinde agora, deixai de tanto demorar. Cristo Jesus é o pão da vida, para aceitá-lo vos convida, não desejeis gozar vida no eterno lar. Vinde aceitai a salvação, não obdureis o coração. Cristo vos chama, ó, vinde sem mais hesitar. Sim, vinde agora, deixai de tanto demorar. Amém, aleluia. Se você ainda não chegou a Jesus Cristo, não foi ainda para Jesus Cristo, aos braços dele correndo, é hoje o tempo. Hoje o tempo, porque amanhã pode ser tarde demais, né? Nós temos que ter em mente que nós só temos um dia, e hoje é o dia para vivermos, para apreciarmos o dia, para agradecermos por esse dia, porque o amanhã só pertence a Deus, amém? Então que seja hoje o dia da sua decisão de voltar correndo para os braços de Jesus, amém? Deus abençoe. Hoje o manancial, ele foi baseado na leitura bíblica que está em Mateus 9, 35 ao 37. Vamos à leitura? Poucos são os trabalhadores. Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém. Obrigada, Jesus. E agora vamos à letra do manancial. O autor de hoje é o Tiago Heiker, com o título A Seara é Grande. Ao ver as multidões, Jesus se compadeceu delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas que não têm pastor. Então Jesus disse a seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Versículos 36 e 37. Jesus percorreu as cidades e aldeias, ensinou nas sinagogas, pregou o evangelho do reino e curou doenças e enfermidades.
Quando viu a multidão, ele compartilhou com seus discípulos o tamanho da seara e a necessidade de trabalhadores. A seara é um campo de sofrimento, de maldade e de tantas coisas horríveis que desumanizam e matam as pessoas. Jesus, em suas andanças, conheceu a realidade das pessoas. Foi no encontro com o outro, com as comunidades, que ele conheceu as feridas profundas da alma das pessoas individualmente e da sociedade. Será que nossa seara não tem seus próprios males? Quais você poderia apontar? As pessoas que trabalham nesta seara são aquelas que, como Jesus, têm compaixão. A compaixão está localizada em nosso encontro com o outro. Só saberemos que somos movidos pela compaixão quando encontrarmos o outro e suas misérias. Nossas igrejas conhecem os males que as cercam? A realidade das pessoas? As histórias de vida delas? Essas perguntas são importantes, porque se queremos seguir os passos de Jesus, devemos considerar como ele lidou com as pessoas e proclamou o reino de Deus. Quando temos uma visão real da seara, entendemos as razões do Mestre ao orientar seus discípulos que peçam ao Pai por trabalhadores para trabalhar na colheita. A realidade exige pessoas comprometidas com as pessoas e com o reino de Deus. É conhecendo a realidade que posso trabalhar na seara. Amém, aleluia. Obrigada, Senhor Jesus, por esse manancial tão lindo, tão motivador, né? E tão que lembra tanto, né? Que nos alerta tanto que a seara é grande. Não é só ali na tua igreja que você tem onde colher almas. Na verdade, ali na igreja já são almas colhidas para o Senhor, né? E o pastor dá a palavra. Mas e fora da igreja, como é que está indo? Você tem falado de Jesus para as pessoas, né? Na fila de um banco, na fila do mercado, para os seus familiares, para a sua própria família. Você tem falado de Jesus para as pessoas? É que as pessoas, ultimamente, elas estão muito confiantes em si próprias, em pensar. Todo mundo pensa, né, que vai haver amanhã aqui nessa terra. Será que vai haver mesmo? Então, assim, tudo está no controle do Senhor Jesus Cristo. E nós sabemos, como cristãos, que o tempo é curto, né? O tempo é breve aqui nessa terra. Então, precisamos falar de Jesus para as pessoas. A colheita é grande, as pessoas estão necessitadas de Jesus. Só que muitas às vezes não se esquecem, né, de que tem esse tesouro precioso só aguardando que elas se acheguem a Ele, que elas busquem a Ele, que é a esperança, que é aquele que nunca nos abandonou quando todo mundo já virou as costas para nós, né? O Senhor Jesus não nos abandona. Ele está lá conosco, ouvindo tudo, vendo tudo, percebendo tudo, cuidando de tudo. Nada foge aos olhos atenciosos de Jesus. Nada, né? Nada. O que planejam contra você, né? O que sentem contra você, nada foge aos olhos de Jesus. Mas Jesus está no controle de todas as coisas, né? E a seara é muito grande, você precisa alcançar as pessoas, você precisa falar com as pessoas sobre esse amor, que não é só para mim, não é só para você que está ouvindo, é para aqueles que ainda vão ouvir a palavra do Senhor Jesus Cristo e vão se encher de esperança no coração e vão ser mais um seguidor de Jesus Cristo, eu creio, né? A seara é grande, tem muita gente necessitada desse amor que somente Jesus Cristo pode dar, amém? E que a gente possa estar falando e possa estar levando almas cada vez mais para Jesus Cristo, esse amor dele que perdoa, que ama, né? Esse amor que nós não merecemos, mas nós temos todos os dias, né? Nós não merecíamos, mas o Senhor Jesus, com toda a sua bondade, Ele nos aceita, nos ama, nos perdoa e nos livra de todo mal. O Senhor Jesus Cristo é tão bom, tão bom, tão bom.
E a gente precisa falar desse amor a todo momento, para todo mundo. Não esqueçamos disso, tá? E que a gente possa estar fazendo isso e não se esqueça disso nunca. Amém? Não perca essa oportunidade maravilhosa que é de você falar de Jesus, do seu amor e do quanto você precisa dele. Assim como eu preciso, todos nós precisamos de Jesus. O que acontece é que as pessoas não querem, rejeitam o seu amor misericordioso, o seu amor bondoso, o seu amor incondicional, né? Nós não temos nada a oferecer a Jesus. Ele tem tudo a nos oferecer. Mesmo assim, tem os corações endurecidos que não querem saber de Jesus. Aí já é entre a pessoa e o próprio Deus, né? Mas nós devemos falar do amor de Jesus, porque tem muito coração sedento pela sua palavra, pelo seu amor, né? Assim como nós precisamos, muitos aí estão precisando de Jesus ainda, conhecê-lo de verdade, o quanto ele nos ama. Amém? E o nosso manancial de hoje pede que seja lido alguns capítulos da Bíblia, Provérbios 27 ao 31. No final de um ano, a gente consegue ler a Bíblia por inteiro. Vamos à leitura? Provérbios 27. Não se gabe do dia de amanhã, pois você não sabe o que este ou aquele dia poderá trazer. Que outros façam elogios a você, não a sua própria boca, outras pessoas, não os seus próprios lábios. A pedra é pesada e a areia é um fardo, mas a irritação causada pelo insensato é mais pesada do que as duas juntas. O rancor é cruel e a fúria é destruidora, mas quem consegue suportar a inveja? Melhor é a repreensão feita abertamente do que o amor oculto. Quem fere por amor mostra lealdade, mas o inimigo multiplica beijos. Quem está satisfeito despreza o mel, mas quem tem fome até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do ninho, assim é o homem que vagueia longe do lar. Perfume e incenso trazem alegria ao coração. Do conselho sincero do homem nasce uma bela amizade. Não abandone o seu amigo, nem o amigo de seu pai. Quando for atingido pela adversidade, não vá para a casa de seu irmão. Melhor é o vizinho próximo do que o irmão distante. Seja sábio, meu filho, e traga alegria ao meu coração. Poderei então responder a quem me desprezar. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Tome-se a veste de quem serve de fiador ao estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. A bênção dada aos gritos cedo de manhã, como maldição, é recebida. A esposa briguenta é como gotejar constante num dia chuvoso. Detê-la é como deter o vento, como apanhar óleo com a mão. Assim como o ferro afia o ferro, o homem afia o seu companheiro. Quem cuida de uma figueira comerá de seu fruto, e quem trata bem o seu senhor receberá tratamento de honra. Assim como a água reflete o rosto, o coração reflete quem somos nós. O Sheol e a destruição são insaciáveis, como insaciáveis são os olhos do homem. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o que prova o homem são os elogios que recebe. Ainda que você moa o insensato como trigo no pilão, a insensatez não se afastará dele. Esforce-se para saber bem como suas ovelhas estão. Dê cuidadosa atenção aos seus rebanhos, pois as riquezas não duram para sempre, e nada garante que a coroa passe de uma geração a outra. Quando o feno for retirado, surgirem novos brotos e o capim das colinas for colhido, os cordeiros fornecerão a você roupa, e os bodes renderão a você o preço de um campo. Haverá fartura de leite de cabra para alimentar você e sua família, e para sustentar as suas servas. Provérbios 28. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém com um líder sábio e sensato. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação.
Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas os que obedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta sua riqueza com juros exorbitantes, ajunta para algum outro, que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou, mas o que não se deixa corromper terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento o conhece a fundo. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral, mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de esconder-se. Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como um leão que ruge ou um urso feroz é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até a morte, que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade de repente cairá. Quem lavra sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba seu pai ou sua mãe e diz, não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem. Provérbios 29. Quem insiste no erro depois de muita repreensão será destruído, sem aviso e irremediavelmente. Quando os justos florescem, o povo se alegra, quando os ímpios governam, o povo geme. O homem que ama a sabedoria dá alegria a seu pai, mas quem anda com prostitutas dá fim à sua fortuna. O rei que exerce a justiça dá estabilidade ao país, mas o que gosta de subornos o leva à ruína. Quem adula seu próximo está armando uma rede para os pés dele. O pecado do homem mau o apanha na sua própria armadilha, mas o justo pode cantar e alegrar-se. Os justos levam em conta os direitos dos pobres, mas os ímpios nem se importam com isso. Os zombadores agitam a cidade, mas os sábios a apaziguam. Se o sábio for ao tribunal contra o insensato, não haverá paz, pois o insensato se enfurecerá e zombará. Os violentos odeiam os honestos e procuram matar o homem íntegro. O tolo dá vazão à sua ira, mas o sábio domina-se. Para o governante que dá ouvidos a mentiras, todos os seus oficiais são ímpios. O pobre e o opressor têm algo em comum: o Senhor dá vista a ambos. Se o rei julga os pobres com justiça, seu trono estará sempre seguro. A vara da correção dá sabedoria, mas a criança entregue a si mesma envergonha a sua mãe. Quando os ímpios prosperam, prospera o pecado, mas os justos verão a queda deles. Discipline seu filho, e este lhe dará paz, trará grande prazer à sua alma. Onde não há revelação divina, o povo se desvia, mas como é feliz quem obedece à lei.
Meras palavras não bastam para corrigir o escravo. Mesmo que entenda, não reagirá bem. Você já viu alguém que se precipita no falar? Há mais esperança para o insensato do que para ele. Se alguém mima seu escravo desde jovem, no fim terá tristezas. O homem irado provoca brigas e o de gênio violento comete muitos pecados. O orgulho do homem o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. O cúmplice do ladrão odeia a si mesmo. Posto sob juramento, não ousa testemunhar. Quem teme o homem cai em armadilhas, mas quem confia no Senhor está seguro. Muitos desejam os favores do governante, mas é do Senhor que procede a justiça. Os justos detestam os desonestos, já os ímpios detestam os íntegros. Provérbios 30, ditados de Agur. Ditados de Agur, filho de Jaque, oráculo. Este homem declarou a Itiel e a Ucal: sou o mais tolo dos homens, não tenho entendimento de um ser humano. Não aprendi sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem ajuntou nas mãos os ventos? Quem embrulhou as águas em sua capa? Quem fixou todos os limites da terra? Qual é o seu nome e o nome de seu filho? Conte-me, se você sabe. Cada palavra de Deus é comprovadamente pura. Ele é um escudo para quem nele se refugia. Nada acrescente às palavras dele, do contrário, ele o repreenderá e mostrará que você é mentiroso. 2 coisas peço que me deis antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me deis nem pobreza nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo mais, eu te negaria e te deixaria e diria: quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Não fale mal do servo ao seu senhor, do contrário, o servo o amaldiçoará e você levará a culpa. Existem os que amaldiçoam seu pai e não abençoam sua mãe, os que são puros aos seus próprios olhos e que ainda não foram purificados da sua impureza, os que têm olhos altivos e olhar desdenhoso, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados desta terra e os pobres da humanidade. 2 filhas têm a sanguessuga. Dê, gritam elas. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas, 4 que nunca dizem. É o bastante. O Sheol, o ventre estéril, a terra, cuja sede nunca se aplaca, e o fogo que nunca diz: é o bastante. Os olhos de quem zomba do pai e zombando nega obediência à mãe serão arrancados pelos corvos do vale e serão devorados pelos filhotes do abutre. Há 3 coisas misteriosas demais para mim, 4 que não consigo entender: o caminho do abutre no céu, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio em alto mar e o caminho do homem com uma moça. Este é o caminho da adúltera. Ela come e limpa a boca e diz: não fiz nada de errado. 3 coisas fazem tremer a terra, e 4 ela não pode suportar: o escravo que se torna rei, o insensato farto de comida, a mulher desprezada que por fim se casa e a escrava que toma o lugar de sua senhora. 4 seres da terra são pequenos e, no entanto, muito sábios. As formigas, criaturas de pouca força, contudo armazenam sua comida no verão. Os coelhos, criaturas sem nenhum poder, contudo habitam nos penhascos. Os gafanhotos que não têm rei, contudo avançam juntos em fileiras. A lagartixa que se pode apanhar com as mãos, contudo encontra-se nos palácios dos reis. Há 3 seres de andar elegante, 4 que se movem com um passo garboso. O leão que é poderoso entre os animais e não foge de ninguém, o galo de andar altivo, o bode e o rei à frente do seu exército. Se você agiu como tolo e exaltou-se a si mesmo,
ou se planejou o mal, tape a boca com a mão. Pois assim como bater o leite produz manteiga, e assim como torcer o nariz produz sangue, também suscitar a raiva produz contenda. Provérbios 31, ditados do rei Lemuel. Ditados do rei Lemuel, uma exortação que sua mãe lhe fez. Ó meu filho, filho do meu ventre, filho dos meus votos, não gaste sua força com mulheres, seu vigor com aquelas que destroem reis. Não convém aos reis, ó Lemuel, não convém aos reis beber vinho, não convém aos governantes desejar bebida fermentada, para não suceder que bebam e se esqueçam do que a lei determina, e deixem de fazer justiça aos oprimidos. Dê bebida fermentada aos que estão prestes a morrer, vinho aos que estão angustiados, para que bebam e se esqueçam da sua pobreza, e não mais se lembrem da sua infelicidade. Erga a voz em favor dos que não podem defender-se, seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça, defenda os direitos dos pobres e dos necessitados. Epílogo. A mulher exemplar. Uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa que os rubis. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias de sua vida. Escolhe a lã e o linho e com prazer trabalha com as mãos. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Antes de clarear o dia, ela se levanta, prepara comida para todos os de casa e dá tarefas às suas servas. Ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Entrega-se com vontade ao seu trabalho. Seus braços são fortes e vigorosos. Administra bem o seu comércio lucrativo, e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Nas mãos segura o fuso e com os dedos pega a roca. Acolhe os necessitados e estende as mãos aos pobres. Não teme por seus familiares quando chega a neve, pois todos eles vestem agasalhos. Faz cobertas para sua cama, veste-se de linho fino e de púrpura. Seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades da sua terra. Ela faz vestes de linho e as vende, e fornece cintos aos comerciantes. Reveste-se de força e dignidade, sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios de sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também a elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você a todas supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Obrigada, Senhor meu Deus, pela tua palavra. Obrigada por mais um manancial gravado. E aqui finalizamos o livro de Provérbios, que tem 31 capítulos. Ele foi escrito por Salomão e outro, como Agur e Lemuel. A data aproximada de que foi escrito Provérbios foi entre 950 e 700 anos antes de Cristo. Os textos foram escritos durante o reinado de paz de Salomão, considerado o homem mais sábio do Antigo Testamento. Informações adicionais, nesse manancial de hoje. Se você chegou até aqui, que o Senhor possa estar abençoando seus sonhos, seus planos, projetos, suas vidas, suas famílias, seus lares, e que fiquem todos na paz do Senhor Jesus Cristo, que é a paz que excede todo entendimento. Tenham todos um bom dia.